Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Faz muito tempo que eu não apareço por aqui. E, gente, nossa, deu uma pausa, assim, parei de gravar vídeo. Muita coisa mudou na minha vida. E eu preciso dar uma atualizada aí pra vocês. E esse vídeo, eu já aviso logo que vai ser muito intenso, tá? Gente, quando eu olhar pra cá, eu estou me olhando. Quando eu olhar pra cá, eu estou olhando pra câmera que tipo, parece que eu estou olhando pra vocês, né? Gente, é o seguinte. Vamos falar aqui, os assuntos, são vários assuntos, mas o primeiro tópico que eu quero falar nesse vídeo é sobre a vida adulta e como tem sido crescer, sabe? Eu já tenho 24 anos e eu tô numa fase que eu fico me perguntando às vezes quem eu sou, o que eu estou fazendo, sabe? E assim, gente, sério, são tantas coisas que se passam pela minha cabeça, sabe? São um turbilhão de pensamentos, as redes sociais estão aí pra pressionar a gente, sabe? Tá todo mundo correndo num ritmo, parece que você tá sempre atrasado. E eu comecei a entender o que tava me deixando mal, sabe? Eu entrei numa época que eu tava ficando muito pra baixo e sem muito sentido na minha vida, me comparando pra caramba, sem entender que cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem o seu particular, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu momento sozinho, com os seus próprios pensamentos, cada pessoa tem as suas confusões, os seus demônios, os seus problemas, entendeu? Cada pessoa tem uma família, tem um histórico de vida. Então, assim, se comparar é injusto consigo mesmo, porque você começa a construir um relacionamento tóxico com você dentro da sua cabeça. E daí você não consegue mais encontrar um sentido para continuar. Porque tá tudo ruim, entendeu? A sua vida não tá boa. Mas por que a sua vida não tá boa? Porque você não tem aquilo que você tanto quer. Parece que, quando eu conquistar isso, a minha vida vai ser melhor. Quando eu me encontrar em tal cenário, vai ser diferente. E, gente, não é assim que funciona. Quando a gente começa a ser grato pelo que a gente tem, pelas pequenas coisas, pelos simples fatos de poder caminhar, de poder enxergar, de poder falar, respirar, estar aqui respirando, de poder ir atrás, de poder conquistar, buscar, entendeu? Mas eu não consigo, eu fico muito nisso. Eu fico muito nisso. Mas eu não consigo. Eu não sei. O meu pensamento me sabota pra caralho. Juro, gente. O meu pensamento me sabota muito. Os meus pensamentos, eles sempre são muito catastróficos. Eles sempre vão pro pior cenário, entendeu? O meu cérebro, ele quer me proteger de alguma forma. Que forma é essa de me proteger, cérebro? Eu não tô entendendo. Às vezes eu fico me perguntando, você tá do lado de quem? Tá entendendo? Os nossos pensamentos têm o poder de nos afundar e também de nos levantar. Como que eu vou alimentar esses pensamentos? Todas as vezes que você estiver num cenário assim, que você estiver se auto-sabotando, você sai dessa situação. Se ver de fora. Eu sei que nem sempre é tão fácil, tão simples assim, tá? Eu super te entendo. Porque aqui na minha cabeça é um turbilhão e não para as coisas, sabe? Eu fico só Deus na minha causa. Só Deus. Mas eu quero explicar o seguinte, gente. Eu quero chegar no ponto de como eu lido com isso. Enfim, começou assim. Saí da casa dos meus pais, da minha mãe, né? Eu morava com a minha mãe. Casei, tentei viver um casamento muito jovem. E assim, gente, não deu muito certo, sabe? Eu não estou dizendo que vai ser assim com todo mundo. É que comigo não deu certo. Por inúmeros fatores. Gente, eu vim pra São Paulo, saí do Pernambuco, eu vim pra São Paulo tentar a vida aqui, sabe? Tentar uma coisa nova, um mundo novo, um lugar novo, oportunidade de emprego. Aí eu, vai ser muito top, vai dar tudo certo. E no começo era tudo muito lindo, era tudo muito novo, e tudo que é novo é muito bom. E, gente, eu entendi a correria de São Paulo, eu entendi muita coisa, eu conheci muita coisa aqui. E agora eu entrei em outro episódio da minha vida, sabe? Outra temporada. Eu comecei a entender que era eu por eu agora, sabe? E que agora chegou a vida adulta. Que eu que tinha que lidar com as minhas responsabilidades.
acha que eu que tinha que fazer minha comida depois de um dia extremamente cansativo, depois de pegar 2 ônibus, não sei quantos trens? Você tá entendendo? A vida do CLT aqui em São Paulo é enorme, tem oportunidade de emprego, mas quando você vai ver a qualidade de vida, sabe? Nossa, não dá. E os empregos, sabe? Você tem que se matar pra caralho pra você ganhar assim, ó. Só dá pra sobreviver, pra pagar as contas. Você tá entendendo? Sobreviver. E daí eu comecei a ficar muito com isso na minha cabeça. E o emprego me sugava e, sabe, quando eu vi o salário mal, dava pra pagar as contas. Isso começou a perturbar a minha cabeça. Eu comecei a ver os problemas da vida adulta, sabe? Aí você tem que organizar contas. Aí você tem que organizar o seu dinheiro, você vai dar pra isso, você vai dar pra aquilo. Aí você tem que se alimentar direito. Aí você tem que cuidar da sua saúde mental. Aí você tem que chegar no horário no trabalho. Aí você tem que acordar no horário. Aí você tem que dormir bem. Aí você tem que ter, sabe? Não dá pra dar conta de tudo. E às vezes eu me cobro muito. Esse é o meu problema. Eu penso demais, eu me cobro muito. Sabe? Olha o autoconhecimento. Eu tatuei, gente. Essa tatuagem tem um grande significado pra mim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tatuei essa tatuagem quando eu comecei a entender o processo do autoconhecimento. Eu queria algo com significado pra vida, sabe? Aí eu tatuei essa tatuagem. O cérebro representa a razão, o coração a emoção e esse olho a espiritualidade. Gente, eu acredito em horas iguais, por isso que eu tatuei isso aqui, ó, 11, 11, 21 e 21. 11 11 é o portal. Quem que acredita em horas iguais, comenta aqui embaixo. Ah, eu também acredito em horas iguais. Tá, pra eu não ficar nesse mundo sozinha. E, gente, seguinte, eu tatuei essa tatuagem sobre o autoconhecimento, porque quando você mergulha no autoconhecimento, você começa a entender mais sobre você. Quando você começa a entender como que funciona a sua cabeça, como que tá funcionando, como que funciona aqui dentro, sabe? Você começa a encontrar atalhos para sair. Eu percebi de mim. Eu comecei a analisar que o Instagram, por exemplo, sério, juro, o Instagram me faz muito mal. Eu percebo que eu perdi muito meu tempo nas redes sociais, no Instagram principalmente. Eu não consigo dar conta de muita rede social, gente. Eu não consigo. Eu tinha Facebook, gente, quando eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 24. Quem usa Facebook hoje em dia? Ah, muitas pessoas, né? Mas eu não uso Facebook. E, gente, eu tinha Facebook. Aí saí do Facebook, fui só pra o Instagram, né? Instagram. E sério, é um mundo muito perfeitinho, só tem um lado bom das coisas. Tá todo mundo ali, sabe? Na sua realidade, gravando as coisas. Você começa a agir. O seu cérebro. Sabe? Às vezes não tem nem palavras. O seu cérebro não consegue administrar tanta informação assim. É muita coisa, entendeu? A gente perde muito tempo consumindo, 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 consumindo. E depois, no final do dia, você fica como? Depressivo. Porque você se compara. Porque você acha que você não tá fazendo nada. Você não faz nada de produtivo. Você só consome e o tempo só passa. E lá na frente você fica se culpando muito. Porque você não fez nada. Você tá entendendo? Você só perdeu o seu tempo consumindo conteúdo sobre a vida dos outros. E sério, isso começou a me fazer muito mal. Redes sociais, drogas, por exemplo, sabe? E, mano, afunda muito a gente, sabe? No começo tudo é muito novo, tudo é muito bom, é diferente. Você vai, e quando você vai, depois você se pega preso, sabe? Como se você fosse escravo das redes sociais, das drogas. Não é isso. Não é isso que nos faz bem. Você tá entendendo? Daí eu comecei a sentir falta de quem eu era lá atrás, a menina que eu era. Pelo que eu era apaixonada. Eu gostava de gravar vídeo no YouTube, eu gostava de escrever sobre as minhas emoções, sobre quem eu sou, sobre o dia, sobre pessoas. Era tipo um diário. Eu tinha um caderno que era tipo um diário. E que eu escrevia, sabe? Eu gostava de escrever. E eu até me corrigia às vezes as minhas palavras. Onde que eu tinha que pontuar, por uma vírgula. Isso era bom pra mim, sabe? E eu comecei a me perder. Eu vim para São Paulo, é tudo muito novo, tudo muito diferente. Aqui você pode ser o que você quiser. Só que ao mesmo tempo eu comecei a me sentir perdida de quem eu era, de onde eu vim. Eu vim de um lugar, numa cidade muito humilde. E, gente, eu era uma menina da igreja, eu ia pra igreja.
Eu sinto falta de algumas coisas, mas eu comecei a enxergar Cristo. Eu fiquei com uma época com um pouco de raiva de Deus, porque eu comecei a enxergar Cristo como eu aprendi através da religião. E Cristo é muito mais que isso, é muito mais que a religião, sabe? Cristo é muito mais. Mas o assunto não é esse momento. O assunto onde eu quero chegar é como eu me perdi de mim. Eu já não conseguia enxergar mais quem eu era. A gente evolui, a gente muda, a gente gosta de coisas novas, entendeu? Tem coisas que vão agregar na nossa vida e que é bom levar pro resto da vida, sabe? Muito bom. Mas tem outras coisas que a gente conhece e que a gente tem que pôr na balança se isso aqui é bom pra gente ou não. Se é preciso tirar, eu experimentei suco de maracujá com leite, porque eu queria saber como que era o sabor. Gostei, mas eu sou intolerante à lactose, infelizmente não posso tomar o suco de maracujá com leite, tenho que voltar a tomar o suco só de maracujá. Você tá entendendo? Esse pequeno exemplo, assim. Tudo bem, às vezes o nosso cérebro ele é curioso, ele quer experimentar coisas novas. Mas tem coisas que às vezes a gente não precisa experimentar, sabe? A gente tem que começar a analisar se realmente vale a pena as consequências das coisas. Porque quando a gente é jovem, a gente só faz tudo, sabe? A gente só quer viver. A gente é muito emoção, é muito momento. E quando você para pra pensar em algum momento, a vida não é assim. A gente às vezes quer fugir muito da realidade. Eu digo por mim, eu quis muito fugir da realidade. Eu fugia pra caramba. Por quê? Porque às vezes quando a minha mente tá muito parada, ela pensa muitas coisas ruins, sabe? E eu sei que isso pode ser mudado através de hábitos melhores. Quando os nossos hábitos, eles são só para nos satisfazer, nos dar prazer, entendeu? Uma hora o corpo pede que você produza, que você faça alguma coisa que seja bom para você, não só consuma, não só redes sociais, não só álcool, não só drogas, sabe? Não só sexo. E a gente sabe que a gente procura muitas das coisas lá fora e esquece às vezes que a gente tem que cuidar aqui dentro. São pequenas coisas, gente. Eu já cheguei a me abandonar. Eu trato uma ferida em terapia que é sobre a ferida do abandono. E, gente, só eu não posso me abandonar. Todos vão acabar indo embora em algum momento, mas eu não posso me abandonar. Você não pode se abandonar. Você tá entendendo? A gente às vezes fica cansado que existe de tudo, mas é só um momento aquilo. Não é a vida toda. E o problema às vezes é que a gente quer resolver a vida toda de uma vez só, assim, no estralar de dedos, mas não é assim que funciona. É que a ansiedade, ela vai querer te sabotar porque ela quer tudo pra ontem. Você tá entendendo? É muito eu isso. Sou muito ansiosa. É muito complexa a vida do adulto. Gente, é tanta coisa. A gente tá na casa dos 20 anos, a gente quer ter a vida pronta, a gente se compara, a gente acha que a gente deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, deveria ter agido assim, deveria. Uma hora vem um estralo, a vida mostra pra você, uma hora cai assim, sabe? A cortina. E vem tipo assim, ó, como se fosse um aviso. Você precisa seguir por aqui. Você precisa olhar pra trás e ver tudo que você tá fazendo e onde isso tá te trazendo. Vamos mudar os hábitos? Vamos agir melhor? Vamos retirar isso aqui? Vamos começar assim, fazer isso de pouquinho em pouquinho. Porque quando você quer abraçar o mundo de uma vez só, você se perde, você se sabota, porque você pensa que você não consegue. Porque você quer mudar tudo da noite pro dia. Isso não existe, entendeu? Isso não é saudável. Faz um passinho de cada vez e comemora por cada evolução. É muito importante isso. E é isso que eu tô fazendo, gente. Eu não sou perfeita, sabe? Tem vezes que eu sigo no caminho, eu tô indo certinho e me pego, às vezes, caindo em velhos hábitos. Você tá entendendo? Aí eu me cobro, aí eu me culpo, aí eu entro em desespero, porque eu não sei lidar muito bem com a frustração, aí eu acho que vai dar tudo errado. Não é assim, sabe? É só a minha mente me sabotando, entendeu? Você pode errar, sabe? Eu construí isso em terapia, gente. A terapia é muito importante. Você começa a se ouvir mais, entender mais sobre você. Mergulhar no autoconhecimento é buscar uma vida melhor aqui dentro, sabe? Porque a sua vida, ela não só vai melhorar pelo que você pode possuir, ter. Você constrói de dentro para fora. Eu sei que o ambiente também influencia no nosso humor.
Então, tipo assim, eu vivo num ambiente que até o momento, ai, eu moro num lugar, eu não gosto muito, sabe? Mas no momento é o que eu consigo pagar, é onde eu consigo estar, entendeu? Mas eu sinto muito vontade de morar longe de barulho, longe, assim, de pessoas, em contato mais com a natureza, sabe? Me conectar mais comigo mesma. Eu sinto muita vontade de sumir desse mundo virtual, entendeu? Só que, gente, hoje em dia, muita coisa depende do mundo virtual. Mas às vezes eu sinto vontade de sumir mesmo. Sabe aqueles momentos que a gente quer sumir e pro meio de uma floresta, assim, ó, desaparecer, sabe? Tá num dia ruim e não quero isso, não quero saber de ninguém. Eu só quero processar essa emoção. Isso é super humano. Isso não te faz uma pessoa pior, isso não te faz uma pessoa depressiva, sabe? Às vezes a gente só tem que procurar entender o que é que tá nos deixando mal, de onde tá vindo, é a raiz do problema que você precisa buscar. Vamos lá, vamos entender o que tá acontecendo. Às vezes você, eu não sei, não sabe, porque às vezes você tá com medo de encarar de frente. Porque é sobre você. Você precisa se olhar e enxergar o que você está fazendo. Às vezes a gente tem vergonha, mas faz parte, sabe? Ninguém é perfeito e a vida de ninguém é perfeita. E se comparar não é o ideal. O ideal é você olhar para a sua versão anterior e para quem você é agora. Muitas coisas mudaram em mim para melhor. Eu aprendi muita coisa e eu gostei de muita coisa em mim que mudou. Já outras coisas eu sinto falta e eu quero rebuscar essa versão minha que existia e que eu abandonei lá atrás, entendeu? Por quê? Porque eu substituí por maus hábitos e daí eu fui me perdendo. Mas de pouquinho em pouquinho eu estou atrás de uma versão melhor de mim mesma, de uma qualidade de vida melhor. E isso só eu posso fazer por mim. E isso só você pode fazer por si mesmo. E é isso, gente. O vídeo vai ficar muito longo se eu continuar, tá? Eu desejo o melhor pra vocês, que vocês evoluam, que cresçam e que parem para analisar mais assim sobre como vocês estão vivendo, sobre quais resultados estão dando os seus hábitos, entendeu? E no próximo vídeo a gente vai falar, sabe, sobre o quê? Procrastinação. Então, esse é um assunto top. No próximo vídeo a gente fala sobre procrastinação. Enfim, um beijo. Se você ainda não me segue, começa a me seguir, clica no gostei, compartilha esse vídeo para mais pessoas que possam estar se identificando, sabe? Com esses mesmos assuntos. E é isso, um beijão, tudo de bom. Saúde, paz, prosperidade.